Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. O Luneta Sonora de hoje traz um monte de coisas que aconteceram nessa semana, que é uma das mais loucas em termos de estrutura do blog. O AMP e o Stand Articles do Facebook foram eliminados. O sistema de compartilhamento mudou. Não é mais aquele que eu usava antes por motivos de custo-benefício. E para encerrar, até o mecanismo de SEO mudou. Se vai ser mais longo que o episódio do Facebook, vocês vão descobrir agora, eu também. Mas que são novidades em série para contar, isso é, muitas novidades em série. E para começar essa sequência de novidades em série, essa semana eu dei uma espécie de passo atrás para poder lá na frente dar um salto. Aliás, um passo atrás não, dois, mas não é um passo atrás que significa retrocesso ou marcha ré. São coisas que vão melhorar de forma substancial, se já não estão melhorando, o próprio blog como estrutura, o tornando sustentável em termos de funcionamento e acesso. Então o que eu fiz? Apenas retirei recursos que até então estavam gastando no site e que já não eram mais tão necessários, mudando algumas práticas em nome do SEO, do social, dessas coisas. A primeira delas diz respeito a esses recursos de AMP e Instant Articles. O primeiro foi removido justamente porque nem todos os mecanismos de pesquisa e navegadores utilizam mais o AMP como prioritário nas pesquisas. Nem mesmo, por exemplo, navegadores como o Brave ou buscadores como o DuckDuckGo, que priorizam pela privacidade e encaram o AMP como uma coisa mais invasiva do próprio Google, que desenvolveu essa tecnologia. Tem vários veículos de mídia que estão abandonando esse recurso e o blog é mais um. Quanto à questão dos Instant Articles, o blog foi o primeiro na Paraíba, e por incrível que possa parecer, o único a adotar esse recurso do Facebook, que na verdade ele criava uma página dentro do próprio Facebook com o feed daquele post. Ou seja, em vez de carregar do blog, carregava do Facebook mesmo. E o Facebook percebeu que não tinha tanto retorno por causa da mudança do comportamento dos usuários, que vem mais vídeos curtos, se informam mais por vídeos curtos, de novo o efeito TikTok. Então o Facebook decidiu descontinuar esse recurso nos próximos 6 meses. Então, por lógico, esses recursos foram retirados do blog, até porque, por exemplo, no Google Notícias, que abria a versão AMP, já abre a versão normal do site. E isso vale para todo mundo. Todos os 7 sites que eu faço a assistência técnica. E isso também prioriza a questão do Mobile First. Eu fiz essa modificação lá no blog, por exemplo, eliminando a barra lateral das páginas de arquivo que ainda exibiam. Agora, nenhuma delas exibe mais a barra lateral. De modo que o mesmo conteúdo pode ser visto em todas as telas praticamente do mesmo jeito. Basta essas telas, logicamente, se adaptarem. E bem, esse foi a primeira novidade do dia, da semana. Calma que tem mais. É novidades em série. A segunda novidade diz respeito ao compartilhamento social. Até porque, como eu trabalho praticamente sozinho, os compartilhamentos por Twitter, Facebook, LinkedIn eram feitos automaticamente através do recurso de compartilhamento social do Jetpack, do WordPress.com. Só que tinha um probleminha que apareceu nessa semana. O Jetpack criou planos pagos para compartilhamento social. E até então, o número de
compartilhamentos de ações que era ilimitado para todo mundo, passou a ser restrito a 30 ações, acho que por mês. Eles não detalharam isso muito bem. Mas, de qualquer modo, o que acontece? Se você tem 30 ações e, por exemplo, para 15 posts, você vai dividir por esses 30 pelos 15 posts e você mal vai ter, por exemplo, 10 dias, 2 dias de compartilhamento nessa ferramenta e o resto que se dane. Imagine para um blog que, por exemplo, tem 4 posts diários e 3 ações, já que são 3 redes sociais. Você gastaria para 5 posts, se não me falo, ou seja, um dia e um post sobrando. E isso também não seria compensado, por exemplo, para os outros sites, que você vai ter que praticamente ter esse compartilhamento social dividido por semana, por um dia praticamente, para quem compartilha 4 posts diários, um dia ou 2. Então o que eu fiz? Se for para pagar, que eu pague por um recurso que eu tenha custo-benefício decente. Foi por isso que eu trouxe o IFTTT, que é uma ferramenta de automação, inteligência artificial, que eu já usava desde 2020, quando ainda era gratuito, e eu utilizava as cotas do plano gratuito, então eu resolvi fazer um upgrade e trazer praticamente todo mundo, todos os sites, para essa ferramenta. Porque pelo menos eu posso ter ações múltiplas, eu posso comandar todas as contas de mídia social ali, eu posso fazer o que eu quiser praticamente. O custo-benefício dessa ferramenta é ótimo, eu vou ter ações ilimitadas para um recurso que até então eu podia fazer 5 aplicações no plano gratuito e 20 num plano Pro, e eu assinei o Pro Mais para ter essas aplicações ilimitadas, além de compartilhar mais de uma conta. Então algumas coisas até que vem para o bem, porque, por exemplo, eu não podia compartilhar no aplicativo, publicar um post no aplicativo, porque quando isso acontecia, vazava praticamente o primeiro parágrafo inteiro no Facebook. Agora isso não vai mais acontecer. Até então era exibido o resumo, porque isso era fácil de compartilhar. Mas, a partir de então, o que vai aparecer na descrição é o título do post e nada mais. Se você quiser ver o conteúdo, vai clicar e vai ler. Porque muita gente, muitas vezes, só lê a manchete, só lê o resumo e não vai ler o post, porque é muito cômodo você deixar um resumo daquilo ali e o usuário não lê. Muitas vezes tem muito caso de leitor de manchete. Isso já evita esse ponto, porque em toda ação que eu estiver compartilhando, sempre vai aparecer o título do post. Além, lógico, da possibilidade de compartilhar em outras mídias sociais e em outros recursos que ainda estão sendo estudados e vão ser oferecidos aos clientes. Isso, logicamente, vai ser testado com o meu blog. Ou seja, essa é uma novidade muito boa, mas ainda não acabou, hein? A outra mudança que eu fiz foi na questão da ferramenta de SEO. Eu troquei o Yoast SEO pelo Rank Match. Por quê? O Yoast, ele parecia que estava extrapolando um pouquinho essa parte da questão do SEO. Por quê? Porque determinava muito na questão da escrita do post e muitas vezes eu queria escrever algo mais a questão das palavras de transição. Você escrevia um texto e tinha que acrescentar uma palavra que você não queria colocar naquele momento, além de você ter que trabalhar para colocar o resumo praticamente manual, porque eu tive que colar 3 vezes resumo como metadescrição, resumo como texto para acompanhar o compartilhamento social, que também caiu, e o próprio resumo em si, que eu coloquei
já no corpo do post, nessa nova mudança que eu fiz anteriormente. E eu queria um recurso de SEO que trabalhasse de modo a ter mais recursos, mais autonomia, porque se eu colocar o resumo, eu sei que ele vai ser a meta-descrição, qualquer que seja a ferramenta que eu use para editar o post, como por exemplo o aplicativo. Lá está ele de novo. Mais uma vez eu não poderia trabalhar com o aplicativo por conta disso. Aí, diante dessas mudanças, tanto do SEO e do compartilhamento social, eu já posso ter um pouquinho mais de mobilidade e não ficar trabalhando só no computador. Eu também esqueci de contar que por causa do Jetpack, o compartilhamento é instantâneo e não dava tempo do Facebook captar a imagem de destaque, aqueles banners que ficam em cima do título do post, para ser o Open Graph. Os clientes reclamavam muito dessa questão porque, de certa forma, o Facebook atrasa um pouquinho para gerar esse Open Graph, e eu queria que esse Open Graph fosse gerado logo, porque também tem a questão de reclamação no WhatsApp por conta da miniatura, porque o WhatsApp utiliza o Open Graph do Facebook para gerar aquela miniatura que você vê. E muita gente reclamava da questão de que não aparecia miniatura. Aliás, por falar nisso, tem uma outra coisa que eu vou só dar uma notinha dentro desse podcast, que já de qualquer maneira já é o mais longo da história até aqui, sobre justamente isso, as miniaturas do WhatsApp. Voltando aqui para a parte do SEO, não são todos os sites que vão contar com essa mudança por enquanto. Apenas 3 dos 7. Meu blog, o site da 612 Comunicação, que aliás não é atualizado faz um ano, mas é um site institucional, por isso ainda está no ar, e o ônibus e transporte. Os demais permanecem ainda como estão até a solicitação dessa alteração pelos seus editores. E segue Luneta Sonora, porque, como eu disse, tem ainda a questão das miniaturas do WhatsApp, que eu vou fazer só um esclarecimento rápido, uma consideração rápida. Então, uma das matérias que mais está tendo comentário é em respeito à questão das miniaturas no WhatsApp. Muita gente está reclamando que o WhatsApp retirou esse recurso do WhatsApp Web e não retornou até agora. Muita gente está cobrando isso. Logicamente tem que ser cobrado do WhatsApp sobre por que ainda não retomou esse recurso. Que, lembrando, ele já existia no WhatsApp Web e foi removido. E muita gente está reclamando até mesmo nos comentários. Não há uma previsão exata de quando isso vai acontecer, mas sabe como é a meta, né? O que acontece? A miniatura no WhatsApp Web deveria aparecer como aparece no aplicativo, ou seja, aquela miniatura grandona com o título do post embaixo. Mas quando você vai compartilhar no WhatsApp Web, ela aparece pequenininha, quadrada e com o título do lado. E é isso que muita gente está reclamando também nos comentários do post relacionado a isso no blog. E antes de passar para as considerações finais do episódio, que de qualquer maneira já é o mais longo do Luneta Sonora até aqui, eu vou tratar disso melhor em outro episódio do Luneta Sonora, porque é muito difícil, pelo menos nessas próximas semanas, que o WhatsApp retome esse recurso. Mas a gente vai seguir acompanhando de qualquer maneira. Afinal, as reclamações são muitas. E eu vou reservar o episódio da semana que vem para uma outra reclamação, se ela não for bem sucedida, ou melhor, se ela for bem sucedida, quem sabe eu fale um pouquinho sobre esse problema.
foi o Luneta Sonora de hoje, o episódio mais longo da história do blog, que eu espero não ter que quebrar esse recorde na semana que vem, se os gaveteiros não chegarem. Porque eu solicitei, na verdade eu comprei os gaveteiros de madeira para a reforma do escritório e eles ainda não vieram. A encomenda está atrasada e olha que eu não comprei na China igual foi a mesa digitalizadora. Demorou, mas tá aqui. Agora, não dá para justificar o que está acontecendo com a questão dos gaveteiros, mas eu vou procurar saber, eu vou cobrar isso da transportadora, porque o vendedor já fez a sua parte, inclusive ele despachou a encomenda no mesmo dia que eu comprei, que foi 30 de setembro, e até agora a transportadora faz uns 20 dias, aliás 10 dias, que não atualiza o status da encomenda. Diz que saiu de Lauro de Freitas, na Bahia, e até agora nada. Isso foi no dia 10 de outubro. Então, se não chegar até semana que vem, vai ter episódio de colecionador do Luneta Sonora semana que vem. Esperando não ter que tratar desse assunto e que os gaveteiros estejam aqui, sabendo que tem episódio inédito toda sexta-feira do Luneta Sonora. Até semana que vem. Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode! Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.